Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL-TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, o nosso convite para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala, participar também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados desta quinta-feira. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, como eu destaquei aqui, quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos colocar em campo aqui os nossos convidados de hoje, que vão fazer as análises dos temas por aqui propostos. Em Brasília, nós temos a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, ela é promotora de justiça em Pernambuco e membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo bem, promotora Bianca? Bem-vinda mais uma vez com a gente, obrigado por colaborar. Bom dia a todos. Bom dia, Mauro. Bom dia, Vivi, meus colegas de bancada de hoje, a Vivi Evásia, o Moacir, o doutor Gonçalo, tá? Eu não vejo. Sim, sim. Tá sim, doutor Gonçalo, que já de tantos programas. Parabéns a todos pelo convite. Estamos aqui postos para o nosso debate de hoje. Obrigado, promotora Bianca, aqui pela presença. Eu apresento também, está em Taubaté, interior de São Paulo, a doutora Viviane Várzea Cursino, advogada, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Taubaté. Tudo bem, doutora Viviane? Tudo bem, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, um prazer poder participar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Obrigado pela presença. Eu apresento também o Moacir Assunção, jornalista, professor e escritor. Como está, Moacir? Tudo bem? Bem-vindo aqui à bancada do Gente que Fala. Olá, Mauro. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite para participar. Não sei se estarei à altura de tanta gente boa, mas vou tentar ajudar de alguma forma. Queria aproveitar para Sim. convidá-los, à banca e aos nossos telespectadores e ouvintes, para o lançamento do meu primeiro documentário. Se chama Acordo com o Lampião Só na Boca do Fuzil. E será lançado dia 14 de abril, conta a história dos principais inimigos de Lampião, lá no Cine Reag Belas Artes, 14 de abril, um domingo, a partir das 12h30. Estão todos convidados, será um prazer recebê-los lá. Está feita a nota, está dado o recado. Muito obrigado pelo convite. Estaremos todos lá para prestigiar o seu trabalho, o seu documentário. E eu vou apresentar também aqui o Dr. Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, professor Vecina? Obrigado aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Mauro, com os nossos companheiros e companheiras de bancada e com aqueles que nos assistem, razão de ser do programa. Sim. Vamos lá, gente. Nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje. O Brasil conseguiu frear o desmonte da democracia e passou a ser referência sobre como usar a eleição para promover uma reviravolta. Esta é a conclusão de um dos estudos do Instituto VDEM, a sigla para Varieties of Democracy, Variedades de Democracia em português. É um dos estudos que servem de parâmetro no mundo para medir a saúde da democracia. A instituição, o Instituto, né, VDEM, que integra a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, vinha alertando nos últimos anos para o avanço da autocracia no mundo, e o Brasil como um dos locais onde o processo era mais avançado. Segundo o VDEM, o Brasil foi um dos raros casos que interromperam a autocratização antes do colapso. Promotora
Bianca, eu começo com a senhora a respeito desse tema. O VDIM já colocou o Brasil em 2020, qualificou o Brasil, na verdade, esse é o termo, como uma democracia eleitoral e não como uma democracia liberal. E agora o resultado desse levantamento apresentado por eles é um radar muito importante. O VDIM é um dos maiores bancos a respeito de democracia no mundo. A sua avaliação sobre esse estudo, doutor? Paulo, do ponto de vista acadêmico, que eles trazem um estudo, principalmente em razão do tamanho do país, do tamanho da nossa democracia e da referência que as eleições, o processo eletrônico de votação, ela é feita, né, e copiada no mundo inteiro, considerado um dos mais modernos e tecnológicos, ele tem uma visão externa importante, porque nessa comparação, existem outros países que estão mais fortes dentro do critério de autocracia. Mas ainda acho que é uma visão bastante otimista, assim, pelos números, pela academia, pela teoria, pode ser, e que coloca, é um estudo muito bem referenciado, que nos coloca nesse patamar. Mas, por outro lado, eu acho que a gente ainda tem que ter uma liberdade muito vigiada, a gente tem uma democracia muito recente, né? E a gente precisa se conscientizar dessas escolhas para que a gente tenha uma consolidação da democracia. E essa consolidação da democracia, para a gente ter uma qualidade de democracia, eu acho que a gente ainda precisa de muita consciência popular nesse aspecto. Ok, a gente não pode brincar com a democracia, a gente não pode tratar como se fosse uma coisa de menor, que a quebra de uma democracia significaria uma melhoria de vida para todos. Dentro de todos os regimes que temos, sistemas de governo, regimes de governo, a democracia hoje é a que nos parece mais humanizada. A gente tenta a acolher mais as pessoas, a ter uma democracia mais participativa, mais inclusiva, para que as pessoas consigam viver com mais harmonia dentro de uma sociedade civil organizada. Então, essa polarização, né? Então, você imagina que isso é uma corda que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a tendência é que ela se rompa, né? E assim, há muita gente que aposta nesse rompimento, mas de uma forma estratégica, de uma forma pensada. Então, eu diria que o estudo é bom, é otimista, mas acho que a gente precisa estar vigilante sempre na questão dos princípios democráticos. E uma questão que é pilar da democracia é a questão da derrota, do jogo de quem perde e de quem ganha, e da renovação dos poderes, né, da oxigenação, não só em relação à política, mas como todos os conselhos democráticos e todas as escolhas democráticas, elas partem do pressuposto de uma oxigenação dentro dos governos. E é assim apenas. Então, um desses pilares, eu acho que é reconhecer uma derrota, trabalhar dentro de uma oposição progressista para que lá na frente venha a se tornar os grupos mais hegemônicos. E então é isso que eu queria dizer, que o estudo é positivo e que é otimista, mas que ainda acho que a gente precisa trabalhar para consolidar a democracia e partindo do pressuposto de fortalecimento das instituições, da consciência política, da cidadania, né? Principalmente através da educação, do combate às informações falsas, né? E da legitimidade da troca dos cargos, das trocas, da oxigenação assim, dos poderes em relação à política. Doutora Viviane, como é que deve ser o papel da sociedade brasileira no aspecto da vigilância diante dessa constatação do Instituto VDIM que o Brasil conseguiu frear o desmonte da democracia antes de um colapso? É extremamente importante, até porque, embora seja extremamente saudável, salutar, né, a alternância de poder para a evolução da democracia, a evolução das propostas, e que exista, né, um respeito real à vontade de cada um, à situação que se está vivendo, né? A gente viveu uma pandemia, então muitos mostraram a que vier e outros mostraram que a que vier e que a gente espera que não venha mais, não voltem mais, né? Então, é muito importante que essa
essa conquista, né, nossa, do voto. Assim, o Brasil, assim, a mulher não vota, não tem nem 100 anos do voto da mulher, né? A gente tem 92 ou 93 anos. Então, assim, é uma luta tão grande para a gente, e tendo conquistas dos direitos ao voto, de falar sobre isso, que é importantíssimo que tenha toda essa discussão em torno, né? Assim, eu fico triste quando eu escuto alguém falar, eu não gosto de política para ser isento. Gente, a gente tem que gostar, é a nossa vida, né? Nós temos que gostar, é o nosso futuro, é o futuro da nossa família, é o futuro dos nossos pais idosos, é o futuro dos nossos filhos, né? É o futuro, né, da nação, daquilo que a gente espera poder viver. Então, assim, é importantíssimo que exista, né, uma democracia real, que a gente não passe por sustos, né, que as pessoas reivindiquem aquilo que elas consideram que têm um direito, mas dentro de critérios, né, que existam lideranças que pautem realmente pela democracia, né, por pautas, por propósitos, e não apenas só pela ideologia, né? A gente tem que ver o concreto, o que realmente está acontecendo de concreto para que se observe isso em números reais. Professor Vecina, o mesmo questionamento. O papel da sociedade civil brasileira nesse sentido da manutenção da democracia diante dessa constatação do estudo do Instituto VDEM. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu concordo com a doutora Bianca, aí que falou que esses caras são muito otimistas, tá certo? Segundo, eu acho que a sociedade civil precisa começar a entender para que serve um país democrático, um país governado através da democracia. Eu acho que tem que, porque a coisa ficou meio polarizada entre quem é da esquerda, quem é da direita, os jacobinos, os girondinos. Eu acho que isso passou, né? Para que serve uma sociedade moderna, democrática? Serve para que todos vivam melhor. E viver melhor, ter acesso à educação, saúde, transporte, segurança pública, etc., não é coisa de comunista. Então, é coisa de uma sociedade que quer evoluir. Nós temos que entender isso, e a sociedade tem que entender isso, né? Lógico que podem acontecer, dentro do Estado democrático, coisas como as que estão acontecendo hoje lá na Hungria do Orbán, onde ele diminuiu o poder do Conselho Superior lá do Supremo Tribunal Federal dele. Ele está criando uma situação diferente. Coisa que aconteceu lá em São Salvador com o Bukele, que aconteceu lá nas Filipinas com o Duterte, né? Que eu espero que não aconteça na Itália com a Meloni, porque a Itália tem um povo mais civilizado do que esses outros povos aí que não vai aceitar essa transformação lá, né? Mas nós temos que entender que perder faz parte do jogo e não podemos ter o comportamento que Trump teve e que nós tivemos aqui no Brasil com a invasão das três casas mais importantes da nação no 8 de janeiro, né? Agora, isso é comunicação. Nós temos que levar essa comunicação à nossa sociedade. Para que serve um Estado democrático numa sociedade como a nossa? Professor Vecina, tem um dado aqui, eu apresentei aqui no início também da nota, né, que o Instituto VDEM, desde 2020, ele classifica o Brasil como uma democracia apenas eleitoral, não uma democracia liberal. Será que eles não estão incorrendo em algum erro? Porque nós temos as nossas instituições funcionando, nós temos a nossa liberdade de imprensa, temos a liberdade de expressão, temos o voto, temos as eleições livres, nós temos tudo o que é necessário para uma democracia liberal. E foi graças ao funcionamento das instituições que a democracia se sustentou depois do 8 de janeiro, enfim. Então, talvez o olhar não esteja muito bem acertado aí nesse sentido, né, doutor? Eu não conheço o tal do instituto aí, não sei qual é, não fui pesquisar, eu peço desculpas por isso. Agora, a palavrinha liberal quer dizer o quê? Liberal tem muitos sentidos.
E alguns dos sentidos de liberal quer dizer o seguinte: o Estado não tem nada a ver comigo. Eu posso fazer tudo que a lei permitir e o Estado não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo comigo. O que é o oposto do que está acontecendo nos países civilizados, particularmente os países membros da Comunidade Europeia, o Canadá, né? Até certo ponto os Estados Unidos. Nós temos que pensar um pouco no significado de liberal. Eu acho que democracia adjetivada não é democracia. Moacir, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema. Bem, Mauro, seguinte, o que acontece, né? Essa questão, a gente sempre remete a um livro que para mim foi bastante impactante, certamente todos conhecem aqui, Como as Democracias Morrem, de dois professores americanos, dois sociólogos ligados às universidades americanas, né? Que eles dão um panorama dos passos para que uma democracia desapareça, para que ela se torne um regime autocrático, como a gente viu acontecer, primeiramente nos Estados Unidos, no governo anterior ao atual, e vimos também, como o professor Vecina lembrou, na Hungria, na Polônia, também na Venezuela, em El Salvador, quer dizer, um avanço de um governo autocrático sobre a democracia, quer dizer que nós corremos um risco concreto muito grande de viver o colapso da nossa democracia em tempos recentes. Esse processo que se coroou no 8 de janeiro, em que um governante autocrático pretendia exatamente fazer o que foi feito, o que aconteceu na Venezuela, quer dizer, aumentar o número de ministros do STF e ter o controle daquela casa. E, portanto, pressionar a imprensa livre, pressionar os outros poderes e ter o controle absoluto. Corremos um risco terrível e conseguimos vencer, por muito pouco, como se lembram, muito pouco numericamente, né, essa ameaça. Isso é uma notícia muito boa para o Brasil. Notícia, quer dizer, então o Brasil se torna referência porque é um dos poucos países que consegue conter esse processo que é mundial, ele acontece no mundo inteiro, a gente tem visto acontecer. A gente pode considerar que o Putin é um autocrata, da mesma forma o Zelensky da Ucrânia também é um autocrata. Ali tem um confronto entre autocracias. E, quer dizer, o que acontece é que o risco que a gente correu é muito grande e a gente precisa exatamente o que pode evitar que esse risco permaneça e que se avolume é exatamente a sociedade civil organizada, que foi essa sociedade civil, através das suas instituições que se mantiveram firmes, apesar dos fortíssimos ataques, e a gente viu que cada vez mais o que se configura é que haveria uma tentativa, houve uma tentativa de golpe de Estado frustrada, em parte por causa do Exército e da Aeronáutica, o comandante da Marinha já tinha se dito favorável. Então, o risco que nós corremos foi muito grande. É preciso, exatamente como falou o professor Gonçalo, que a sociedade perceba esse risco. Qual é o risco? Quer dizer, o risco é ter um governo autocrático que mande na gente em todos os sentidos e que coloque nossa qualidade de vida lá para trás. Esse risco nós corremos e nós não podemos mais passar por esse risco. É preciso que a sociedade civil perceba os valores da democracia, né? Por fim, que são muito superiores a qualquer autocracia, né? Por fim, eu acho que é o que eles estão se referindo. Tive um trabalho de dar uma rápida olhada no estudo para ver essa questão da democracia liberal. O que eles estão se referindo é que um grande problema para a democracia brasileira, a meu ver, e assim eu compacto com vários outros pesquisadores que dizem coisas semelhantes, é a questão da desigualdade. A questão da desigualdade nos faz uma democracia muito imperfeita. Uma democracia que ela, em vez de acolher, ela expulsa pessoas. Então, a gente tem uma grande concentração de renda, uma pequena quantidade uma quantidade pequena, relativamente pequena da sociedade brasileira que vive numa democracia, com um padrão talvez próximo da Bélgica, da democracia belga, né? E temos, por outro lado, uma grande parte da população que não consegue saber o que é democracia porque vive em condições difíceis. Isso é um grande complicador e é algo que a gente tem que enfrentar. E que a gente tem tido alguns sinais que essa situação tem melhorado, o que para mim é bastante interessante nesse sentido. Sim, tá esclarecido então esse aspecto da democracia liberal, na verdade, aí como o contrário da social-democracia, nesse sentido, né? Sim, sim, exatamente. A social-democracia, quer dizer, um arranjo feito na Europa, no pós-Segunda Guerra, em que
o regime capitalista continuou capitalista, não deixou de ser capitalista, não virou comunista, mas trouxe para si algumas conquistas do campo socialista e que minimamente equilibravam a sociedade. A gente tem os países de melhor qualidade de vida hoje são os países que abraçam a social-democracia, são os países, quase sempre os países, em boa parte dos casos, os países nórdicos, né? Que tem uma democracia bastante estável e uma diferença social, uma desigualdade social muito menor do que a nossa, incomparavelmente menor, né? Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O próximo assunto é o seguinte: John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, é a Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, voltou a falar da arbitragem no Brasileirão. Sem apresentar provas, o empresário norte-americano disse haver corrupção no campeonato e revelou ter gravações de juízes reclamando de não ter recebido propinas combinadas. Ele disse que muitas novidades sobre o assunto vão aparecer nos próximos 30 dias. Tem uma fala aqui do John Textor, ele disse o seguinte: mas eu não vou divulgar isso na imprensa, é irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Essa fala nos traz o quê? Qual é a avaliação que precisa ser feita, promotora Bianca, a respeito dessa fala de John Textor? Primeiro, eu acho um pouco contraditório uma pessoa vir a público na imprensa afirmar que teria provas para apresentar e não vai apresentar porque seria muito irresponsável. Acho que o mero comentário, quando você levanta suspeita sobre alguma coisa, quando você denuncia, quando você acusa, quando você tende a quebrar um sistema, ela já precisa ter muita responsabilidade, né? A gente não pode ser verborrágico, principalmente se tratando de imprensa, principalmente se tratando de situações que você não pode provar e que você também demanda de investigação. Então, em princípio, eu já acho muito contraditório. Agora, a par disso, isso não significa que não exista um esquema de corrupção dentro desse sistema de futebol, né? Da forma como vem sendo conduzida, né? Dos altos valores de pagamento entre clubes, dos altos valores do pagamento entre jogadores de futebol. É um sistema que realmente precisa ser depurado e o eleitor, falando tanto de eleições, no caso, os torcedores aí precisam ser mais respeitosos, né, em relação a isso. Trazer a genuinidade do jogo de futebol ou do esporte, a verdadeiro espírito esportivo das competições. Então, eu acho que a gente vai precisar voltar a falar da humanização das práticas esportivas. Primeiro, em relação a não concentrar tanto nessa questão dos valores, porque tudo gira muito em torno disso, e olha, onde há muito poder concentrado de dinheiro, poder econômico, né? Existe uma tendência, eu não salvo engano, é Maquiavel que diz isso, né? Quanto mais se concentra poder e dinheiro, mais tendência que o homem venha a se tornar mais corrupto. Então, se quebrar um pouco dessas amarras financeiras em relação a isso, e trazer, claro, sempre investigação, transparência e apuração. Tentar humanizar muito o futebol, eu só tenho visto essa questão né, a par dessa questão da corrupção do sistema desportivo, mas a questão das brigas, das lutas entre torcidas organizadas, com frequentes mortes, destruição do patrimônio público, enfim, rever, né, colocar o pingo em cima do i para rever onde é que está agora, para qual a finalidade, qual o propósito de um sistema, de uma prática desportiva. Mas eu também não sou uma pessoa que acompanha muito o esporte, não, confesso. Professor Bessi, na sua análise, portanto, John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmando que há corrupção no futebol brasileiro. Como diria o espanhol, eu não creio em brujas, pero que las hay, né? E de uns tempos para cá, com essa questão das apostas, o jogo ficou muito diferente.
Nós estamos acostumados com o futebol brasileiro dos anos 70, dos anos 80. Não tinha esse negócio de aposta. Não existiam grandes interesses. Tinha lá esse jogo aí que é da Caixa Econômica Federal, A loteria esportiva tradicional. a loteria esportiva tradicional, que movimenta assim bastante dinheiro, mas é um lugar só. Mexer em 13 resultados é um negócio bastante difícil. Agora, com esse negócio das apostas, o jogo mudou. E tem gente interessada em ganhar dinheiro nisso. Então, eu acho que esse americano é um irresponsável. Está jogando. Agora, existe a possibilidade de nós estarmos tendo corrupção nessas apostas? Eu não tenho a menor dúvida que sim. É possível e deve estar existindo. O Ministério Público precisa olhar para isso, porque é a função dele impedir que essas falcatruas tenham continuidade. E se não for a corrupção nesse sentido, por meio das bets, né, que o senhor fala, das Né? apostas, que o John Textor venha a público, se ele tem informações, trazê-las, né? É o mínimo que se pode esperar se ele falou essas bobagens, ou então ele tem que ser conduzido sob vara para algum lugar. Sim. Moacir, sua análise. Bem, Mauro, é o seguinte, é aquela coisa, né? Exatamente, quando se lança uma suspeita, exatamente como comentavam os colegas, a professora Bianca e o professor Gonçalo, você precisa, não dá para jogar para o vento, quer dizer, há uma corrupção, etc. Então, você precisa efetivamente apresentar, né? Lembro que essas questões aí dessas grandes empresas que agora se tornam mais ou menos donas, entre aspas, dos times, é a última aposta do futebol brasileiro nos últimos anos, quer dizer, para garantir sua sobrevivência, né? Os times são grandes, têm muita torcida, mas quase sempre são muito desorganizados e gastam muito e não conseguem se manter como tais. Os grandes times brasileiros têm um problema, então eles estão apostando muito nessa coisa das apostas. Apostando nas apostas é um pleonasmo, desculpem aí o pleonasmo, apostando nesse ramo das apostas eletrônicas, que também é uma coisa bastante, um tanto quanto estranha, né? A gente pode olhar com um pouquinho de desconfiança, né? E também nos financiamentos desses grupos. Por isso que surgem essas empresas, como é o caso aí desse senhor, o Textor, o Botafogo, essas empresas que controlam os times e que se tornam donas e passam a apostar dinheiro nesses times, né? É exatamente como disse a promotora Bianca, quer dizer, quando você... não dá para dizer assim, eu tenho gravações, etc., existe corrupção, mas eu não apresento nenhuma prova, então que faça. Eu acho que tem muitos problemas no futebol brasileiro, certamente tem muitos. Essa questão das apostas é uma questão, a gente tem visto, inclusive teve CPI recentemente, em que foram chamados alguns jogadores suspeitas de manipulação de resultados. Então, essas coisas existem, o que é lamentável, porque o futebol é uma paixão nacional, né? Não posso dizer que exatamente eu seja uma pessoa que acompanha o futebol, mas o futebol efetivamente faz parte da nossa cultura, é uma coisa muito importante para o Brasil. Então, é muito complicado quando esse tipo de denúncia aparece, se não for investigado, porque as pessoas tendem a acreditar nos resultados. Se não há investigação, isso deixa todo o setor sob suspeita. Fica uma coisa muito complicada para se lidar, porque a credibilidade é o grande, nesse caso, no caso do esporte, a credibilidade é o grande ativo dos clubes. E isso fica muito complicado nesses tempos em que a gente tem essas grandes empresas que são donas dos times. Então, efetivamente, eu creio que isso precisa ser esclarecido, ele precisa mostrar as provas que tem, isso precisa ser analisado para que alguém seja efetivamente punido, né? Não dá para ficar numa discussão assim que ele fala, mas ele disse, eu não vou ser responsável de não apresentar provas. Mas, exatamente como já se falou, já foi responsável em fazer uma denúncia dessas em público, e é preciso que ele apresente as provas para que a gente tenha um mínimo de confiança num setor tão importante para a economia e para a cultura brasileira como é o futebol. Doutora Viviane, a sua análise, e pegando esse aspecto, né, desse tipo de acusação sem provas, né, quais são as implicações para quem age dessa forma? Bom, o prazo dele
acabou na segunda-feira, né? Então, a defesa solicitou que ele tenha mais 30 dias para poder apresentar a defesa e esses áudios, se é que eles existem ou não. Agora está a apreciação do Superior Tribunal da Justiça Desportiva, né? De qualquer maneira, eles também já pediram que seja encaminhada a instauração de um inquérito para apurar, caso encontre irregularidades, uma falta de fundamento com relação a isso. Mas, assim, a gente tem que esperar agora para ver se vai ser concedido esse prazo dos 30 dias que expirou na segunda. As implicações, né, para o próprio futebol, né, como a gente já tratou aqui com os demais, né, paixão nacional, as pessoas podem não necessariamente acompanhar o futebol, mas tem lá os seus times para os quais torcem e começam a ficar desconfiadas, né, ou imaginam a tentativa de alguém fazer melar alguma coisa para poder jogar tudo no descrédito. Nós tivemos há mais ou menos umas 2 semanas atrás aquele episódio, né, daquele jogo, né, que tem um empate do Palmeiras com o São Paulo e que a arbitragem, ele era palmeirense, aí acabou emitindo-se uma nota à Federação Paulista de Futebol, que, não, que realmente foi erro na arbitragem, que não foi dado um pênalti, que tinha um jogador do Palmeiras que deveria ter sido expulso e também o pênalti que seria em favor do São Paulo. Então, assim, acaba levantando muita questão em torno disso, né? Se a gente for ver o quanto arrecada, a arrecadação do São Paulo, por exemplo, ano passado, foi a maior arrecadação de clubes em estádio, de número de pagantes. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, então tem que ter também um cuidado maior, né, com quem vai ser, com a escalação toda dessa arbitragem, para a gente poder minimizar um pouco desses problemas. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, no ar, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, pela 365, sua rádio de todos os dias, por imagens, na UTV, a TV da internet, também no ar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão noturna, pela Rádio Cultura AM, a partir das 10 horas, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo assunto por aqui, para análise de todos. A Justiça encaminhou Ana Hickman para uma oficina de paz, depois que Alexandre Correia processou a apresentadora por alienação parental. O empresário acionou a Justiça após a denúncia de violência doméstica e lesão corporal feita por Hickman, alegando que estava sendo impedido de ver o filho. A apresentadora usou as redes sociais para se manifestar sobre esse assunto e disse sofrer agressão psicológica mesmo após tirar o agressor de casa. Promotora Bianca, o que esse episódio nos revela? É um lá e cá danado, né? Não temos a promotora. Quero começar com a doutora Viviane a respeito desse tema, então. Bom, assim, são várias considerações para fazer acerca disso, né? Primeiro, assim, ó, é um processo que corre em segredo de justiça, né? E a gente vê isso sendo protagonizado em desfavor da criança, né? O princípio constitucional que nós temos é do superior interesse da criança, que a criança seja preservada. Então, quando a gente fala na alienação parental, né, ela é uma figura que surgiu na década de 80, e de acordo com um estudo de um psiquiatra norte-americano, que viu assim, os instrumentos de vingança, como que era. Então, agora, aqui, ele é novo, né? Assim, a tratar dele é um assunto novo, mas é um instituto que já vem porque é um problema de saúde mesmo da família, de saúde mental da família, da necessidade de vingança. Nesse caso, quando a gente fala, foi encaminhado para a oficina de parentalidade, é sempre o casal que é encaminhado. Nunca ou ela ou ele, ou o Ministério Público pede, ou o juiz encaminha, ou os advogados de ambas as partes pedem para que seja. Não são todas as cidades que têm aqui. Infelizmente, um número no Brasil ainda é muito pequeno, né? Em 2013, a doutora Vanessa Alfiero, do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, né, da Vara da Família de São Vicente, ela foi ao exterior, trouxe, estudou modelos no exterior que dão certo e trouxe para o Brasil esse modelo, que foi regulamentado pelo CNJ em 2014.
Então, assim, essas oficinas, nas cidades, nas comarcas que já estão conseguindo implementar, têm tido excelentes resultados, né? Com vídeos, com cartilhas, com atendimento. O oficineiro em questão faz um relatório para ser encaminhado, seja para o psicólogo, para assistente social, para instruir o processo, né? Porque para que a ordem é que ele seja, né? Os pais possam enxergar que aquela briga, a vingança e aquela necessidade de achar que ganhou, né? Quem está perdendo o tempo inteiro é esse menor, é essa criança ou esse adolescente. Então, é eles que perdem. Então, a oficina, em algumas cidades, inclusive, os três vão passar, pai, a mãe, ou sejam dois pais, ou sejam duas mães, né? Independente de como seja essa formação familiar, e o filho vai passar por essa oficina de conscientização do dano, do estrago, né? É uma maneira de humanização mesmo das relações, a humanização do judiciário, do Ministério Público, e mesmo dos operadores de direito de uma maneira geral, para olhar dessa outra forma, né? A alienação parental, ela é muito difícil de ser inteiramente detectada, porque são critérios muitas vezes subjetivos, né? De qualquer maneira, a gente vê isso quando, né, são pessoas que estão na mídia, que são públicas, então a criança acaba ficando muito exposta. Então, assim, é uma hora, eu chamar o olhar é para a criança, no caso, né? Seja do alienador, do alienado, mas a preocupação não tem que ser com o desejo de vingança ou qualquer outra coisa deles, mas sim com o princípio constitucional que já tinha, né? Já era previsto no ECA, antes mesmo da lei da alienação parental, né? Do superior interesse da criança ou do adolescente. Doutora Bianca, para falar sobre esse mesmo conceito da oficina de paz, né? A apresentadora Ana Hickman, aliás, todos, né, serão, acho que, encaminhados para esse trabalho, né? Em que medida essa oficina de paz pode trazer resultados para o casal, para os pais, especialmente para a criança? Mauro, minha internet caiu minha bateria caiu na hora que você estava fazendo a chamada da matéria, que é uma das que eu mais queria comentar. Primeiro, eu queria dizer que essas relações, eu tenho muito cuidado e tenho um pouco até de aversão em relação a essa atuação em direito de família, porque é delicado você expor a vida das pessoas veja, para os profissionais da justiça, a gente já fica muito constrangido, porque é uma exposição muito íntima, muito privada daquelas pessoas que não conseguiram. O que acontece? As pessoas não conseguiram resolver suas relações entre si, terceirizam essa função ao Estado, que vai ser um terceiro ali como instituição a ser chamado para dissolver um problema que as pessoas vêm construindo há anos. Então, em si, já é uma dificuldade você terceirizar um problema que é íntimo, privado, e que de uma relação que vem sendo construída e vai ser solucionada por pessoas que não fazem parte daquele contexto, né? Seja, veja o grau. Esse combo de uma pessoa famosa envolvida em relação de violência doméstica, como é o caso da Ana Hickman, envolve aquele combo perfeito da problematização e da exposição perniciosa e desnecessária da vida das pessoas, que é a violência doméstica, a família, a infância e a questão financeira, que parece que está tudo imbuído num problema só, entrelaçado. E aí, no meio desse, a questão da alienação parental, que eu vi aqui pesquisando, né, com fundamento na Lei 12.318 de 2010, que tenta disciplinar ali o que vem a ser uma alienação parental. E essa alienação parental é a mais dificultosa de se identificar e a mais prejudicial para a relação toda, principalmente da criança ou do adolescente que está ali sendo o máximo da proteção e é o mais prejudicado. Mas o que eu queria chamar aqui, para que a gente não traga uma perplexidade em questão a esse encaminhamento. Isso é um encaminhamento feito com naturalidade, normalmente, para dentro de quem está no sistema de justiça. E aí eu me lembrei uma coisa. Quando a gente pega um adolescente que não faz parte, assim, quando a gente pega um adolescente, um infrator, que a gente leva ele para o sistema da infância e da juventude, né? De um ato infracional, um adolescente que praticou um ato semelhante a uma lesão corporal ou semelhante
a um furto e a gente coloca, não, esse menino tem que ser ouvido, aí encaminha lá para o conselho tutelar encaminha. A gente acha normal. Quando as pessoas mais pobres, quando tem acontece a gerência dele numa escola privada, que você tem que chamar um conselho tutelar, que você tem que encaminhar para a justiça, parece assim que é um grande absurdo, as pessoas não querem participar daquele tipo de justiça. Então, em semelhante, eu vejo esse caso, esse encaminhamento, essa oficina, como grupos reflexivos, como tantas outras do sistema multidisciplinar que as varas têm para receber as famílias, isso é um encaminhamento e um procedimento normal. Eles estão envolvidos no processo judicial e precisam ter esse encaminhamento. E a gente precisa naturalizar isso e até como a doutora Vivi falou, assim, dar um tratamento humanizado, porque eles estão em conflito e precisam passar por isso como qualquer pessoa, como qualquer cidadão, entendeu? Mas, assim, parece que fica mais gravoso porque são duas pessoas famosas, se envolveram no conflito e o procedimento deve ser igual para todos e nesse encaminhamento igual para todos. Esse casal, nessas circunstâncias, foi assim encaminhado e que a gente, embora e espera que tenha um excelente resultado, porque a alienação parental realmente depende desses influxos da justiça, mas depende fundamentalmente do casal, da consciência do casal se despir das vaidades, de não utilizar a criança para machucar o outro, não é? Que é isso que acontece, utiliza para machucar o outro. O meu foco aqui é fazer com que o outro sofra ou sinta o que eu estou sofrendo. E aí não se apercebe o mal que causa a criança. E também não separar a questão da violência doméstica com a questão familiar. Né? Um homem que é agressor, comprovadamente agressor, é incompatível com a função de ser um bom pai. Então, ele já entra aí num processo real de desvantagem. Não é uma questão de que eu acho, ele entra real, porque não é você que tem uma agressão com a mãe de uma criança, em caso, que faz com que aquilo ali seja normalizado, que gera um cidadão que pode reproduzir aquilo ali com um companheiro, com a vizinha, com outra pessoa. Então, ele tem uma responsabilidade e um impacto social muito maior. Então, ele entra realmente numa situação de incremento de desconfiança, de vulnerabilidade dentro do sistema normal para todos, né, os cidadãos e todas as cidadãs. Não é porque é uma pessoa mais conhecida, não, que ela tem que se livrar de um procedimento. Então, eram esses os comentários que eu gostaria de fazer. Vamos seguir para o próximo tema aqui do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala. Olha, o Brasil caiu 2 posições no ranking do IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com o relatório divulgado ontem pela ONU. Agora a gente está na posição 89, numa lista de 193 países. Mesmo assim, ainda o Brasil está em patamar inferior ao período pré-pandemia. O índice mede dados como expectativa de vida, renda e escolaridade. Em relação ao resto do mundo, o IDH avançou, mas de forma desigual. E segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a recuperação dos anos de pandemia tem sido um processo parcial, incompleto e desigual. Doutor Vecina, a gente tem, então, como base para a formação do IDH essas questões relacionadas à expectativa de vida, renda e escolaridade, mas, acima de tudo, as questões da saúde, não? Sim, o que provocou, o elemento mais importante que provocou a queda do IDH foi a diminuição da expectativa de vida devido ao número de mortes que nós tivemos durante a pandemia, né? Nós tivemos, oficialmente, 700 mil mortes durante a pandemia. Muito provavelmente, cerca de 30% poderia ser acrescentado aí, que são mortes que foram inscritas como devidas à síndrome respiratória aguda grave. E essas doenças que foram enterradas como síndrome respiratória aguda grave, provavelmente melhor investigadas, seriam Covid. Então, nós tivemos algo em torno de 1 milhão de mortes de Covid. O que tornou o Brasil um dos países que relativamente tiveram mais mortes por causa da pandemia, né? Eu volto sempre, eu gosto de usar o exemplo da Coreia. A Coreia, um país com 50 milhões de habitantes, teve 25 mil mortes. O Brasil, com 200 mil habitantes, teve 1 milhão de mortes. Então, algo tem que ser explicado de por que na Coreia, que é um
país que tem uma certa naturalidade, né? Uma democracia, e 50 milhões de habitantes, não um Uruguai. Como é que lá teve 25 mil mortos e aqui 1 milhão de mortos? Então, nós tivemos um problema de gestão, nós tivemos uma pandemia, como o mundo todo teve, mas nós tivemos um problema de gestão terrível durante a pandemia. Tivemos um mau comportamento durante a pandemia, na minha opinião, nós erramos ao não manter as escolas abertas, aí tem um pequeno componente, né? E houve uma queda da renda, sem dúvida. A queda da renda foi em todos os países do mundo. Mas o mais importante foi a expectativa de vida ao nascer, a esperança de vida ao nascer. Então, agora estamos recuperando isso, né? Nós chegamos. Uma das coisas importantes que nós tivemos durante esse período desses 3 anos de pandemia foi a volta à desnutrição, da desnutrição. O Brasil não tinha casos de desnutrição desde os anos 2000. Desnutrição é uma situação diferente de subnutrição. Nós sempre tivemos subnutrição. A desnutrição, que é um estado muito mais grave, em que as crianças morrem com falta de comida, só tivemos antes dos anos 2000. Voltamos a ter casos de desnutrição. Isso é fruto de insegurança alimentar, que é uma das obrigações de uma política pública que o Estado tem que fornecer um estado de segurança alimentar. Então, vamos ver se a gente consegue recuperar e andar para frente. Eu lembro que, nesse mesmo estudo aí, nós aqui na América Latina estamos atrás de Argentina, Uruguai, Chile e Peru, né? O Chile é um sonho, é o melhor país em termos de IDH. Lógico, o IDH é um indicador, mas é um indicador muito interessante que mexe com coisas muito importantes. Então, o Chile, de longe, é o melhor país aqui da América Latina. Nós estamos muito longe do Chile. Voltamos àquela história de esquerda e direita. O que é que nós queremos? Nós queremos um país melhor. Não me interessa se é a esquerda ou a direita. Moacir, para usar as palavras aqui do professor Vecina, recuperar e andar para frente, quer dizer, essa tarefa depende de continuidade de políticas públicas, não tem outro caminho. Exatamente, não há outro jeito, né? É só isso mesmo. A gente lembra que antes se media assim, a importância e a qualidade de vida dos países por um prisma meramente econômico, era o PIB, o Produto Interno Bruto, que dizia se o país era rico ou não, e isso está totalmente ultrapassado, porque um país pode ser rico e distribuir muito mal sua riqueza, ou ele pode ser pobre, relativamente pobre, e ter uma divisão melhor. A gente tem os dois exemplos, né? O nosso caso é um exemplo de distribuição ruim, e, por exemplo, o professor Vicente citou o caso do Uruguai, um país vizinho aqui que tem um país muitíssimas vezes mais pobre que o Brasil, mas só que muito mais, assim, muito menos desigual, então a população vive de uma maneira melhor. Quer dizer, aí nessa notícia nós temos a comprovação que isso só se resolve efetivamente com políticas públicas amplas, bem aplicadas, bem fiscalizadas pela sociedade e que cumpram o seu papel. E a gente tem uma constatação que a situação melhorou um pouco nos últimos tempos. Nós estávamos numa situação pior, exatamente porque a gente teve essa grande distorção durante a pandemia de ser um dos países campeões mundiais em mortes, o que é absolutamente vergonhoso para todos nós, né? Temos esses índices, como lembrou o professor Vecina, que são absolutamente terríveis. Então, a situação melhora um pouco, mas nós ainda estamos longe do período pré-pandemia, né? Lembrando que esses países, como Chile, Argentina e Uruguai, eles, nesse aspecto de IDH, que mede exatamente acesso à saúde, acesso à educação e uma série de outros indicadores sociais, que podem ser positivos ou não, esses países eles sempre estiveram, em algum momento, sempre à nossa frente. A gente está à frente de países como Equador, como Bolívia, como Paraguai, o que não é nenhum grande mérito, né? A gente tem que chegar num padrão, pelo menos, próximo Uruguai e Argentina, e isso aí só se consegue efetivamente com a participação da sociedade nessas políticas, com cobrança. É um pouco preocupante. A gente tem um Congresso que é bastante refratário a políticas públicas. Nesse momento, né? Bastante refratário a políticas públicas, e a gente tem visto um Congresso muito ideológico. Isso é bastante preocupante.
Mas, enfim, é a única possibilidade que a gente tem de avançar um pouco no IDH e chegar a níveis satisfatórios, pelo menos. Vamos passar já aqui para o último tema do programa Gente que Fala de hoje, que temos ainda as perguntas da audiência na sequência. Então vamos lá, programa Gente que Fala de quinta-feira é a nossa parceria aqui com gente do MPD que fala, o Movimento do Ministério Público Democrático. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, disse ontem à Globo News que a aprovação de uma possível anistia não parece ser o caso dos presos envolvidos nos atos extremistas do 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Eu vou dizer aqui as palavras da ministra. A anistia é um instrumento que vem para dar um caráter humanitário para determinadas situações, para penas consideradas indevidas ou desumanas. Não me parece ser o caso. Mas, se um pedido vier ao STF, será judicializado. Não há assunto proibido. São as palavras aqui da ministra Carmen Lúcia. Só para lembrar, no ato da Avenida Paulista no mês passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a anistia do que ele chamou pobres coitados presos no 8 de janeiro. Promotora Bianca, sua análise a respeito desse entendimento da ministra Carmen Lúcia. Mauro, em princípio, vale destacar a questão da coragem, né? A ministra é muito corajosa, né? No sentido que ela antecipa um pouco o posicionamento em relação à questão das anistias, e, do outro lado, ela diz assim, não existe assunto proibido dentro do judiciário. E isso é muito interessante, porque a gente tem muitas questões sensíveis que são levadas e, assim, não vamos falar sobre isso, sim. Se a sociedade está falando, está pautando aquilo, a gente precisa falar sobre isso. Outra questão em relação às manifestações é o dois pesos e duas medidas, né? Então, assim, anistia para quem? Depende. Se a anistia for bom para mim nesse contexto, eu vou defender a anistia, vou dizer que o STF pode aplicar a anistia, mas se ela for contrária a mim ou em determinada outra circunstância, embora seja semelhante, então eu sou contra a anistia. Essa mudança de valoração em relação sempre dependendo de uma circunstância específica e casual em determinado outro, ele meio que invalida qualquer tipo de manifestação. Se a minha opinião ela está sempre balizada pelos meus interesses e o interesse do meu público, então eu vou desconsiderar porque ela é uma manifestação meio óbvia dentro daquele contexto. Então, eu não consigo levar muito a sério esse tipo de afirmação, embora acho que realmente isso pode entrar na pauta do judiciário, porque não é assunto proibido. Isso é outro lado. E, por sua vez, em relação aos presos que estão, né, dentro daquele fatídico dia 8 de janeiro, né, assim, foram milhares de pessoas, milhares de processos, o STF está com uma dificuldade gigante em julgar aquilo, em dar uma resposta à população para aquele caso, e as situações estão sendo vistas dentro de cada caso concreto. Então, eu acho que falar de uma anistia assim iria trazer uma insegurança muito grande, uma insegurança jurídica muito grande para a gente, enquanto Estado democrático de direito. Não vejo como que isso pode ser considerado um argumento válido, a não ser uma manifestação assim de tabloide mesmo, sem nenhum fundamento mais consistente, né? Em relação a isso, e a falta de propósito numa afirmação dessa, né? Só visando uma desestabilização, como sempre. Acho que a gente precisa voltar a entender que o crime contra o Estado Democrático de Direito, hoje, ele está tipificado, faz parte do Código Penal, e a gente precisa levar a sério a nossa democracia, inclusive dentro da divergência. Doutora Viviane, o entendimento aqui da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, para ela não parece ser o caso da anistia dos presos envolvidos no 8 de janeiro. Bom, se existem crimes que são tipificados e está existindo o devido processo legal, individualizado, caso a caso, realmente, se for assim, a gente vai começar a ver, né, vai ter um outro grupo que tentou alguma outra coisa, e aí vai querer anistia também, um outro tipo de delito, outros grupos vão se sentir também com a mesma intenção, o mesmo poder de pedir anistia também por aquilo que cometeu. Então, aí a gente começa a banalizar a anistia, né? Então, que seja cumprido o devido processo legal, que cada um tenha
né, o seu acesso dentro do que é previsto na legislação, na Constituição Federal, né, que é o que todo mundo espera de um Estado democrático, que seja cumprida a Constituição. Moacir Assunção, sua análise. Bem, eu acho que a fala da ministra é excessivamente elegante. É claro que não é o caso. Ela está certíssima nessa asserção. Embora a gente tenha visto a nova presidente do CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Carolina de Tone, já começar a falar sobre isso. Quer dizer, até por interesse próprio do grupo que ela representa, né? Mas, gente, é uma coisa muito absurda. Alguém que sai de casa, pega um ônibus, se desloca para Brasília, vai em grupo, quebra todos a série dos poderes, agride, quase mata policiais, agride outras pessoas, uma sucessão de crimes que já haviam sido cometidos antes, como a tentativa de invasão da Polícia Federal, pouco tempo antes, uma série de crimes cometidos, alguém imaginar que possa ser anistiado por esses crimes. Se, por acaso, isso se leva adiante, a gente pode chegar à conclusão que não existe mais crime punível no Brasil. Esse é um crime muito grave. Esse é um crime excessivamente grave, que já está, como lembraram nossas colegas juristas, aí tipificado. Então, não há nenhuma possibilidade. Eu me colocaria totalmente contra qualquer forma de anistia. As pessoas devem ser efetivamente punidas. Elas são adultas e sabiam o que poderia acontecer com a atitude delas, ou imaginavam que sairiam impunes, e não devem sair em nome da preservação da nossa democracia ainda frágil. Isso. Basicamente é isso que eu gostaria de comentar. Professor Vecino. Em gênero, número e série, estou com a bancada, não tem nada a acrescentar. Que siga a lei. Perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga cumprir aqui com toda a nossa audiência. Vamos começar aqui. Doutora Viviane, a chamada mediação privada funciona? Quem pergunta é a Juliana Rocha, ela está no Instagram. Bom, Juliana, onde tem acontecido a mediação privada, nos casos de direito de família, as comarcas que já têm esse serviço multidisciplinar, com psicólogos, até mesmo com pedagogos, com encaminhamento, tem funcionado. Porque é a hora que, né, os pais são chamados a prestar atenção para para a criança, né, ou para o adolescente, e não para o seu ego. Então, tem tido, sim, as comarcas que já têm isso, né, que já acontece, têm tido os excelentes resultados, né, de acordo ou de moderação, tem minimizado esses conflitos, inclusive é um lugar aonde tem a possibilidade do oficineiro prestar mais atenção e conseguir identificar melhor a alienação, aonde que ela está acontecendo, aonde estão acontecendo os abusos, e até mesmo, se for o caso, encaminhar para alguma delegacia constatando algum tipo de violência doméstica, até psicológica ou realmente física. Então, assim, tem tido bom resultado, mas ainda é um instituto assim, ainda novo no Brasil, né? E são poucas comarcas, infelizmente, que têm isso ainda, mas é uma coisa que cada pessoa, quando for contratar um advogado, conversar com ele a respeito disso, olha, eu gostaria disso, o advogado também, né, explicar para o cliente, tentar, eu acho que é uma força de todos, né? A mediação, o acordo, são todos que têm que agir em conjunto, porque é uma família doente, né? Então, e que precisa ser tratada também emocionalmente nesse aspecto. Mauro caiu. Bom, Parece que sim. temos que segurar o programa, então, né? Então, Espero ter respondido a resposta da Juliana. acho que a resposta foi muito bem dada, doutora. Acho que nós temos que pôr em marcha os instrumentos que nós conseguimos construir nesses últimos anos de reconstrução da democracia brasileira, né? Então, o ECA, tivemos muitos avanços na estruturação da democracia brasileira, e eu acho que as senhoras fizeram menção a vários deles, com aquele caso lá
daquela atriz mais famosa, né? Mas eu acho que esse é o caminho, não tenho dúvida disso. Pois é, a gente vê aí, o que tem de pedagógico nesse caso da Ana Hickman, é que a gente percebe que até nas famílias ricas, poderosas, uma mulher belíssima, rica, poderosa, etc., a violência doméstica também está presente, não é nada exclusivo das classes médias ou das classes mais populares. A Quer dizer, violência, até... E a essa violência ideia da oficina eu doméstica, achei muito interessante também. Desculpe, pode continuar. não, a violência doméstica é um dos crimes mais democráticos que existe. Ela está em todas Exatamente. as classes Se há algo sociais, todas democrático as no Brasil, raças, é isso. é a violência doméstica. Eu nem digo violência só doméstica, a violência contra a mulher, né? Porque a violência doméstica ela está reduzida no espaço privado, no ambiente familiar, e a violência contra a mulher, de uma forma mais geral, acompanha a mulher em outros ambientes, na vida acadêmica, no local do trabalho, nos hospitais, né? E onde a mulher se movimenta, e isso é um movimento, a mulher se tornou um agente mais público, né? Mais um agente de transformação social, e essa violência ela se moderniza e ela vai estar onde a mulher estiver, em diferentes contextos, mas sempre com a marca, né, do machismo, com a marca da superioridade masculina, de uma forma mais modernizada, né? Doutora Vivi, eu brinco, digo que a misoginia hoje ela existe, ela é moderna, ela não é old fashion, não, ela é atual, tem uma nova roupagem. Concordo em gênero, número e série. Eu acho que o grande problema das sociedades modernas, e não é um problema das sociedades modernas do norte, é das sociedades modernas do mundo, é qualquer tipo de desigualdade. E é óbvio que a desigualdade entre homens e mulheres é uma desigualdade que nós temos que conseguir resolver e provavelmente é uma das mais difíceis, né? Todas as desigualdades são muito difíceis, mas essa entre homens e mulheres, ela produz muitas vítimas, né? Sim, e eu Estamos de acredito que, volta. inclusive, Problemas com a minha conexão voltou? aqui, mas estamos de volta. Deixei Voltou. vocês batendo papo aí, né? Nós tentamos controlar o programa para você, hein? Ah, isso é muito bom. Eu Onde... acho que o doutor Gonzalo aí, daqui a pouco, vai ser o nosso próximo apresentador. Saiu super bem. Eu até onde eu percebi aqui, a doutora Viviane estava respondendo ao questionamento da Juliana Rocha, e aí eu perdi a conexão, não sei até onde foi o raciocínio dela. Se quiser concluir, doutora. Concluiu. Concluiu? Conclui. Então vamos fazer aqui a sequência das perguntas da nossa audiência. O doutor Gonçalo, na saúde, como em outras áreas, prevenção não dá voto? Pergunta da Mariana Correia no Facebook. Enquanto isso, eu peço autorização aqui da 365 para a gente continuar mais uns 2, 3 minutos no ar para fazer a conclusão aqui das perguntas da audiência. Bom, eu acho que existem questões que não dão voto, né? Saneamento básico não dá voto, prevenção não dá voto, porque prevenção é um conjunto de atitudes que eu tomo antes, e nós gostamos de tomar atitudes depois, né? Depois nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo agora com a dengue, quer dizer, nós não tomamos conta do Pode seguir, mosquito, Mauro. em questões que não dão voto, né? E agora nós estamos tendo problema com a dengue. Por quê? Porque nós não fizemos a prevenção previamente. Aí vem o prefeito falar: olha, estamos contratando 6.000 pessoas. Se você está contratando 6.000 pessoas, alguma coisa você deixou de fazer antes, né? Mas não, estou contratando 3, tá bom, mas 6.000, como tem acontecido. Então, prevenção não dá voto. Muito bem, com a devida autorização aqui da 365, para a gente seguir com as perguntas da audiência, e o Paulo Vieira está na UTV. Moacir, seu livro São Paulo deve ser destruída fala de um bombardeio que aconteceu há exatos 100 anos. E aí a pergunta dele, ele contextualiza, né? E ele pergunta: já conseguimos destruir São Paulo? Pois é, esse livro, muito obrigado pela lembrança aí ao nosso querido telespectador. Esse meu livro, ele é fruto do meu mestrado em História na PUC, e ele conta a história do bombardeio à capital na Revolução de 24, que agora, de 5 de julho, completa 100 anos, né? São Paulo ainda era uma cidade de 700 mil habitantes, imagine, 700 mil habitantes, meu bairro certamente tem mais que isso. E sofreu um bombardeio terrificante por parte do governo federal, então o presidente Arthur Bernardes, né? Olha, vamos dizer que em muitos aspectos, respondendo agora a pergunta do nosso ouvinte, a gente conseguiu destruir a cidade em muitos aspectos. São Paulo, eu usei essa frase por causa
me lembrando do Cícero, lá no Império Romano, que dizia delenda est Cartago, a principal rival de Roma, né? E foi mais ou menos o que o governo da época falou, não, São Paulo pode ser destruída, que ela será reconstruída. E a cidade foi efetivamente praticamente destruída no bombardeio. Então, em muitos aspectos, a gente conseguiu destruir São Paulo, o que é lamentável. Mas aí a cidade ainda se mantém poderosa. Eu lembro dos meus alunos que a cidade é poderosa não faz tanto tempo assim. São Paulo era uma vilazinha perdida no mapa, na sua origem, né? Nem tinha, quase não se falava português. Mas vamos dizer que em muitos aspectos, no aspecto da saúde, especialidade aí do Dr. Gonçalo, a gente conseguiu em vários momentos destruir a cidade. Mas ela tem se mantido firme apesar das ameaças, né? Uma cidade com um urbanismo caótico, bastante violenta, um pouco menos do que em outras épocas, mas a gente ainda enfrenta muitos problemas na cidade. Mas apesar de parcialmente destruída, acho que ela vai se manter, ela vai sobreviver ainda por muitos anos. E a promotora Bianca pergunta quem faz é a Daniela Neves, ela está no YouTube, promotora, por que após 6 anos completados ontem, ainda é tão difícil chegar a quem mandou matar Marielle Franco? O contexto político, né? O contexto político de infiltração, né, nesse sistema do Rio de Janeiro, das milícias, né, da falta de transparência, da troca. Essa quebra também, essa descontinuidade dos serviços faz com que, embora seja democrático, mas faz com que exista um atraso no aparelhamento das pessoas. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu digo com muito pesar, sem orgulho, que é o peso do corpo, que a gente fala assim no serviço público, às vezes você leva uma causa, um engajamento com o peso do corpo, porque às vezes você não tem apoio, você não tem estrutura, você não tem segurança, não é? O Estado que promete dar uma segurança não faz. Então, é um contexto que acaba corroborando por alguns crimes que ficam numa situação de mais delicada por exposição a pessoas que têm um capital financeiro mais alto, ou porque tem um envolvimento em larga escala, como é o caso, né, da questão das milícias no Rio de Janeiro, que envolve milícias, envolve crime organizado, envolve tráfico, envolve, né, sai de todas as camadas sociais. Então, a falta de uma clareza, de uma transparência no desfecho desse crime só apenas comprova o quão complexo é isso, quantas pessoas estão envolvidas nesse contexto, né? Desde o sistema de investigação ao sistema de justiça, ao sistema de mandante, e aí outros sistemas que estão aí marginalizados e que se constituem como um Estado meio paralelo às instituições formais. É lamentável. Vamos colocar, então, agora um ponto final definitivo nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Sempre às quintas-feiras, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento a todos os participantes. E hoje, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, doutora Viviane Vazia Cursino, o Moacir Assunção e o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Dr. Gonzalo Vecina Neto. Um abraço a todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, nosso agradecimento. Realização por aqui sempre da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, e você que fica aqui na 365 agora, programação de qualidade nesse início de tarde, para você curtir bastante por aqui. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.